Ele é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Amazonas, no momento. Trabalha com economia regional e desenvolvimento sustentável, principalmente da Amazônia, né, sustentabilidade do desenvolvimento. E é o coordenador de pesquisas socioambientais e da área de saúde no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Isso aqui é a parte acadêmica. O professor Zé Alberto é um pesquisador dos mais respeitados sobre a Amazônia, uma voz veemente, como vocês vão ter oportunidade, em defesa da Amazônia. E tivemos a oportunidade, tanto eu como meu colega Marconi, que eu em seguida faria a apresentação, de trabalhar no plano estratégico da SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, quando ele era o assessor principal da superintendente, cargo que ele ocupou até o final do planejamento estratégico, 2010, 2011, por aí, até o final de 2009. E ele esteve aqui recentemente no Rio, está liderando uma pesquisa em toda a região amazônica, na tentativa de se montar algo mais consistente em termos de planejamento regional, com ênfase em sustentabilidade, ciência e tecnologia. É exatamente esse o tema que ele vai abordar no nosso painel. O professor Marcondes Moreira de Araújo, um sergipano, engenheiro civil, mas que conhece, morou e trabalhou na Amazônia. Ele foi professor da Universidade do Acre e lá esteve cerca de 7 anos. De lá ele saiu para o seu mestrado no Imperial College, em Londres, na área de engenharia ambiental. E continua trabalhando nessa área. Ele é consultor de organismos nacionais e internacionais na área de ambiente, né? Também trabalha com sustentabilidade e é técnico sênior do Ministério de Ciência e Tecnologia. Esse é o locus permanente do professor Marcondes. Eu sou, como vocês sabem, o presidente atualmente do Centro Celso Furtado, sou professor da Universidade de Brasília. E faltava a minha formação de ex-economista regional, estudioso de desenvolvimento regional e urbano, uma experiência local na Amazônia. Eu passei pela Sudene, fui da Federal de Pernambuco, fui da Rural de Pernambuco e há quase 3 décadas estou em Brasília. Trabalhei na CAP, CNPq, FINEP, INEP e no momento voltei para atender um convite da direção do CNPq. Então eu estou num assessoramento, já que eu sou aposentado do CNPq há pouco tempo. Com a experiência do Nordeste, onde eu trabalhei, fui desde estagiário na Sudene até superintendente. A experiência no Centro-Oeste, eu fui secretário de desenvolvimento do Centro-Oeste, já não existia mais SUDECO, mas seria o equivalente a uma superintendência de desenvolvimento regional da região Centro-Oeste. E eu sentia falta de ter algo mais concreto na Amazônia. Então, o professor Zé Alberto, junto com o professor Tadao Takahashi, que coordenou um projeto muito criativo chamado Projeto Arara, e Arara não só designava uma ave muito famosa da região, como é a sigla dos estados que compõem a chamada Amazônia Ocidental. Para efeito de SUFRAMA, embora geograficamente não seja correto, o Amapá é parte da Amazônia Ocidental. Então é a sigla exatamente dos estados do Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Correto? E gerou-se naquela ocasião vários documentos, dentre eles aquele que nós estivemos mais diretamente ligados. A coordenação, como eu falei, foi do professor Tadao Takahashi, que é o homem que trouxe a internet para o Brasil, também um personagem muito conhecido da área de TICs no Brasil. Ele é um coordenador do chamado Livro Verde da Sociedade da Informação, promovido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, com o assessoramento especial do professor José Alberto e com
competiu a mim, a Marcon, trabalhar na área de recursos humanos, que é dentro do planejamento estratégico da Amazônia. Nós ficamos com esse capítulo que resultou num livro. E, curiosamente, esse livro, ele homenageava dois grandes regionalistas. O professor Armando Mendes, esse que deveria estar aqui conosco, e aparece na foto, aqui no primeiro slide, e o professor Linaldo Cavalcante, que também nesse período chegou a falecer. Foi presidente do CNPq, foi reitor da Universidade Federal da Paraíba. Então são dois personagens, um do Nordeste e um da Amazônia, que a gente faz exatamente uma homenagem a esses dois grandes regionalistas. A ideia era que vocês tomassem conhecimento de que o paper do professor Armando, que é uma joia, chamado Amazônia, Cidadania e Capitulação. Uma involuntária alegoria amazônica, produzida em parceria por poetas, prosadores e políticos não amazônicos. Ele autodefine aqui que não é um artigo acadêmico, não é um artigo científico, mas simplesmente um discurso, como ele diz, jornalístico. Mas é uma peça realmente muito bem escrita e muito bem preparada para um congresso também que este ano, 2012, segundo ele, comemora o centenário de dois grandes naufrágios, da borracha da Amazônia, quando ela chegou ao ápice da crise, e do Titanic, em fevereiro, em abril último. Então é com essa imagem que ele reúne, para aumentar a curiosidade de vocês, três personagens num, segundo ele, impossível colóquio. Chico Buarque, de Holanda, Ulisses Guimarães e Machado de Assis. E ele tira um personagem de cada um desses autores. Do Chico, ele tira da música Geni e o Zeppelin. E ele chama que a Geni é uma espécie, a Amazônia brasileira é uma espécie de Geni. Ela é amada e odiada. Quem conhece a letra pode fazer a ligação. Com relação ao Ulisses Guimarães, é uma homenagem que ele faz aqui em relação à Constituição, a Constituição cidadã, né? E de Machado de Assis ele vai buscar o personagem de Dom Casmurro, que é a Capitu. Então é um jogo de palavras, daí a cidadania vem da Constituição cidadã, e capitulação ou capitulação, que vem de Capitu, o personagem de Machado. Apenas para criar um clima de que vocês realmente possam usufruir da leitura dessa magnífica peça do professor Armando Dias Mendes. Mas quem foi Armando, né? Certamente os mais antigos, como eu, conheceram, estudaram e aprenderam com ele. Ele foi mestre também do professor Zé Alberto. Esse centro de pós-graduação, no final dos anos 60, que ele criou na Amazônia, o núcleo, o Centro de Altos Estudos da Amazônia, né, o NAI, é núcleo, o nome inicial é núcleo. A virada da vida profissional do Armando. Ele foi advogado nos primórdios, né? Ele nasceu em 1924, morreu este ano aos 88 anos. Continuava lúcido e produzindo, como este paper que ele terminou no final de junho. E depois de fazer direito, que naquela época, como Furtado, também fez direito porque não existia curso de economia no Brasil. Os poucos que existiam aqui no Centro-Sul, tanto o Furtado, quando veio da Paraíba, passando por Pernambuco, chegando ao Rio, a única opção que ele achou foi direito. Armando, certamente, no Pará, a opção que encontrou foi a advocacia. Mas ele também fez jornalismo. Como ele sempre teve essa tendência, ele é filho de português, muito cuidadoso com o português castiço que ele falava e que escrevia, ele era articulista permanente dos melhores jornais de Belém do Pará. A sua cidade natal, que ele chamava Santa Maria do Grão-Pará. Está correto, professor? Em seguida, ele
passa para a universidade, foi catedrático no velho esquema antigo das nossas universidades federais, né? Mas sempre em economia. Daí a ligação dele de ter criado e fez uma pós-graduação já mais recentemente em relação à formação inicial na área de economia. Quando ainda não existiam os mestrados, doutorados estabelecidos, uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, mas geral. E foi presidente do Banco da Amazônia. Daí a gente tem chamado o presidente da Amazônia para presidir essa mesa, que lamentavelmente ele é um dos primeiros a presidir o banco. E tem algo que ele considerava muito importante na vida dele, de ter participado da comissão de planejamento da borracha da Amazônia, isso no meados dos anos 50. E aí ele dizia, eu me lembro de lá em João Pessoa, uma discussão entre ele e a nossa querida Tânia Bacelar, que não foi a Sudene com o GTDN, que acabamos de ver aí no documentário Pensando com Celso Furtado, a primeira grande, bem-sucedida experiência do planejamento regional, mas sim aquela ligada à Espévia lá na Amazônia. Depois ele foi o equivalente a vice-reitor de pesquisa e pós-graduação na Universidade Federal do Pará e, devido ao seu brilhantismo, foi convidado a trabalhar em Brasília. Ele chegou a ser o vice-ministro da Educação, quando na época chamava Secretaria-Geral, não Secretaria Executiva, como se chama hoje, o número 2 dos ministérios. E foi, por muitos anos, conduzido várias vezes, conselheiro federal do Conselho Nacional de Educação. Então, a área de atuação sempre é economia e educação. E ele foi também secretário executivo da ANPEC. Os estudantes de economia conhecem bem a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Economia. E eu tive a oportunidade de ajudá-lo nesse período que ele dirigiu a ANPEC. E tinha uma amizade especial pelo o Celso Furtado e cobrava de Celso, nas reuniões que tivemos juntos, que o Celso nunca aprofundou uma reflexão sobre a Amazônia. E o Celso defendia, mas está lá na formação econômica o capítulo Transumância Amazônica. E Celso disse, olha, eu sou mais ligado da Amazônia do que o senhor pensa, professor. A minha mãe é a Amazônida de Manaus, a mãe de Celso Furtado. Mas a verdade é que ele centrou, do ponto de vista regional, o seu olhar para, como ele dizia, eu vejo o Brasil pelo Nordeste, né? Essa era a máxima do Celso Furtado. Então o professor participou de todos os eventos ligados, eu organizei o seminário comemorativo aos 70 anos de Celso na Universidade Federal da Paraíba, no estado dele de origem. Os 80 anos de Celso, exatamente com o professor Sachs, lá quando estava na superintendência da Sudene, e tudo isso resultou em livros. O primeiro próprio seminário da Paraíba, que o Armando participa, tem o título A Era da Esperança, que foi um título dado pelo professor Celso Furtado. E o outro é os 40 anos de Celso e os 40 anos da Sudene e os 80 anos de Celso Furtado, né? Nordeste, pensando no Nordeste futuro. Este, juntamente com o professor Sachs, foi o coordenador científico do evento comemorativo. Também o Armando tem lá a sua contribuição. Tanto assim que ele visitou aqui o nosso centro, ele, por interesse, passando pelo Rio, teve interesse em vir aqui. E no dia 11, segunda-feira, que antecede a sexta-feira que ele faleceu, ele fez esse documento, que eu vou passar aqui para o arquivo do centro, ele pedindo para se associar, embora muito próximo do centro, ele não tinha ainda pedido oficialmente a filiação. E 4 dias antes do seu falecimento, ele oficializou esse pedido. Por tudo isso, para vocês verem que ele estava apto, interessado em participar e mandou a sua reflexão. E é por isso que fizemos essa homenagem e fizemos questão de não substituí-lo na mesa, porque, embora ele não esteja aqui, a contribuição dele
vai participar e acredito já está disponível no site e certamente se sair, e eu espero que saia um documento deste congresso, vai fazer parte dos seus anais. O professor Armando, para quem não conhece, tem uma série de obras que eu citaria aqui as mais importantes, né? Os instrumentos para a invenção da Amazônia, o enigma amazônico, a viabilidade econômica da Amazônia, o economista e o ornitorrinco, o mato e o mito, e o último livro dele é um almanaque sobre Santa Maria do Grão-Pará, a cidade que ele nasceu, e uma relação da família com essa cidade. Acredito que com essa rápida informação do professor Armando e a sua contribuição a esse painel, fazemos justiça mesmo na sua ausência. Eu passaria agora para o professor Marcondes Araújo, que fará uma apresentação sobre o título desse nosso livro, que foi o capítulo de Recursos Humanos para a SOFRAMA. O título é Governança em Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Inovação na Amazônia. Essa seria a parte que nós apresentamos, mas como já utilizei o meu tempo aqui para falar sobre o professor Armando, a apresentação desta parte fica sob a responsabilidade do nosso colega Marcondes de Araújo. Com a palavra, Marcondes. Boa tarde a todos. Obrigado ao Centro. Em nome do professor Marcos Formiga, que preside neste momento o Centro, eu agradeço o convite e queria fazer um combinado aqui com os colegas. A gente fala em pé ou fala sentado? Fica, né? Zé Alberto vai falar sentado ou em pé? Zé Alberto não consegue ficar. Eu prefiro também em pé. Então, com a devida licença aí da mesa dos colegas. Bom, depois dessa introdução bastante nostálgica e importante do papel decisivo do professor Armando, com o qual eu também tive contato, tive o privilégio e a honra de ter um contato, embora tênue, mas uma pessoa que me marcou muito e que me trouxe várias inspirações e vários projetos novos, não só para a Amazônia, como para o Brasil. Mais recentemente, estávamos num grupo de trabalho que o professor Armando Bentes participava, que está buscando, enfim, novas soluções ou novas provocações para a educação, para melhorar a questão da educação no Brasil. Vocês vão ver aqui um dos pontos centrais da minha apresentação, que vai ser rápida, vai ser 20 minutos. Eu tenho um número maior de slides, mas eu vou passar rapidamente nos slides. Uma das questões centrais da governança é exatamente a questão da educação. Então, vamos lá. Esse é o roteiro que eu preparei com meus colegas em 4 blocos. Estão divididos nos slides, vocês podem acompanhar pela cor dos cabeçalhos. Falar rapidamente, em torno de 2 minutos, sobre questões de futuro e como a Amazônia se insere nisso. Depois falamos sobre múltiplos conceitos da Amazônia. Depois, rapidamente, tangenciamos a questão da ciência e tecnologia, que é um dos focos principais desse trabalho, dentro dessa reflexão sobre a Amazônia, sobre o futuro e quais as opções que o Brasil tem, né, em se inserir de forma soberana num contexto, enfim, competitivo de nações via Amazônia. Depois, resumo em 2 slides uma visão sobre a ciência e tecnologia e sobre o Brasil como um todo, numa perspectiva desenvolvimentista, numa perspectiva furtadiana, eu diria. E, no final, temos mais 2 slides falando sobre o que é a governança e o que serve e quais seriam possíveis sugestões para melhorá-la. E o objetivo de toda essa nossa conversa aqui é exatamente estimular nessa audiência aqui qualificada e bem jovem, isso é um fator positivo, a importância da governança. Quer dizer, hoje eu estou participando aqui desde o início dos trabalhos ontem no Congresso, não sei se todos tiveram também a mesma oportunidade, e vocês vão ver que muitas palavras-chave, que às vezes eu até destaquei nos slides que eu vou falar aqui, já foram citadas pelos vários palestrantes que me antecederam. Vocês vão ver a palavra futuro, vocês vão ver a palavra conflito, vão ver a palavra interesse, vão ver a palavra governança, enfim, vocês vão ver um conjunto, a professora Tânia Bacelar falou em financiarização da economia, não é? Isso também vai ser tocado aqui, porque isso tudo está no bojo, está no conceito de governança, né? Então, vamos lá. Rapidamente passar esse slide, eu gosto sempre de mostrar isso, porque a gente vive num processo de contínua mudança.
E tudo que se faz em termos de política pública, em termos de política privada também, até na nossa vida pessoal, está sujeito às intempéries, às mudanças, aos cursos que vão e vêm. Então, essa preocupação com o futuro, com a mudança, é constante em todo o espaço civilizatório da humanidade. Desde os gregos lá, com o Heráclito de Éfeso, né? Passando mais recentemente pelo Peter Senge, e o Albert Einstein, que acho que essa frase é lapidar. Albert Einstein, além de um brilhante cientista, ele era um pensador incrível. Quem não teve ainda a oportunidade de conhecer o pensamento do Einstein fora da física quântica, procura ver as coisas fantásticas que ele escreveu, né, como estímulo ao processo civilizatório evolutivo. E uma das principais que eu gosto de mencionar é essa aqui: problemas significantes da humanidade, e aqui vale para toda a humanidade, em qualquer contexto, qualquer nação, qualquer povo, qualquer região. Não podem ser resolvidos com os mesmos paradigmas que foram criados. Então, tudo que a gente fala em termos de política de desenvolvimento, e esse centro é, por excelência, uma think tank, é um estado da arte do pensamento para a política de desenvolvimento, tem que passar pelas quebras de paradigmas. Tá? E, para pegar um gancho tecnológico, uma coisa que está na agenda aí muito fortemente, o jornal Valor Econômico, o mais importante jornal setorial sobre economia no país, quando houve toda aquela euforia em 2009 do anúncio do pré-sal, colocou de forma muito clara, e eu fiz questão de cotar aqui, está entre aspas, e, diferentemente do que se imagina, os grandes desafios para explorar de forma racional, sustentável e com desenvolvimento distributivo, socialmente inclusivo, não vai ser de ordem tecnológica, e sim educacional. O Brasil vai ter que vencer essa questão educacional. Trouxe esse slide rapidamente, 15 grandes desafios que um grupo de pesquisadores no mundo inteiro, isso é uma rede global, que está nos 5 continentes, mas é sediada por um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos, os coordenadores principais, chama-se o Estado do Futuro. Cada ano, por volta de outubro, novembro, eles publicam isso. E a última publicação disponível mostra esses 15 grandes desafios da humanidade. E a gente pode olhar de cara que pelo menos a metade disso aí, 6 ou 7, tem tudo a ver diretamente com a Amazônia. Questão de desenvolvimento sustentável, mudança climática, questão de água, né, o acesso à água potável, água para consumo humano, a questão de recursos e de população, a questão de perspectivas de planejamento de longo prazo, questões de saúde, tem tudo a ver com a biotecnologia, com a nanotecnologia, ciência e tecnologia e energia. Né? E outras questões que hoje estão aí na ordem do dia. Primavera Árabe, a crise na Síria, que já se arrasta aí por 18 meses, trabalha nessa questão de ética global, os gaps, as diferenças entre pobres e ricos, são questões da agenda global. Esse slide eu vou passar rapidamente, porque ele ilustra de uma forma pictórica, de uma forma icônica, qual o paradigma que nós nos encontramos. Vamos lembrar sempre do Einstein: os paradigmas não podem ser repetidos se a gente quiser resolver os problemas que a gente está metido. Então, a gente vive hoje nesse paradigma, né? A financiarização da economia, a perda de perspectivas democráticas em algumas sociedades, recrudescimento das diferenças entre níveis de desenvolvimento, de renda, etc., e a gente quer, através de novos paradigmas, passar para um mundo sustentável. Não é? E isso tem tudo a ver com a sociedade do conhecimento, que é um termo que já se tornou muito comum, mesmo para quem não é da área, mas ouve toda hora. Isso tem um lado positivo e um lado negativo. O Peter Drucker falava com muita propriedade. O Peter Drucker é considerado talvez o guru da administração moderna. Depois do Henry Ford, que criou o Fordismo, que dá início à segunda era industrial, o Peter Senge falava que os trabalhadores do conhecimento, a expressão que ele usa lá no final dos anos 90, estão em uma situação ambígua. Eles podem tanto se aproveitar dessa sociedade do conhecimento ou podem ser por elas marginalizados. Essa é uma questão importante para a gente ter sempre em mente. A questão do desenvolvimento, ela passa necessariamente pelas habilidades, pelas competências, pelas capacidades que os indivíduos precisam ter, adquirir num processo de educação continuada, num processo de interação com as suas diversidades, com as suas formas de gerir a governança daquelas situações em que se envolvem. E o grande elemento transformador para isso é, sem dúvida nenhuma, a educação. Eu vou voltar várias vezes a falar nela. Alvin Toffler, também um grande futurista, colocou de forma muito singela, porém determinista, as grandes ondas aí dos processos civilizatórios da humanidade, que ela vai da Revolução Agrícola, não é? Quando o homem criou a capacidade de dominar as colheitas, ele parou de ser necessariamente um nômade por sobrevivência. Então, ele deu condições a criar as primeiras cidades-estados, os primeiros clãs se fixarem.
passamos disso, entramos no século XVII na Inglaterra, começou lá a Revolução Industrial, vivemos isso ainda. Em algumas sociedades mais evoluídas vivemos já um certo estertor disso, e estamos, alguns defendem, entrando na sociedade pós-industrial, mas, acima de tudo, vivemos aqui o paradigma da terceira onda de Toffler, que é a Revolução do Conhecimento. Essa, repito, tem a condição de inserir as pessoas, melhorar a governança ou de excluí-las, colocá-las à margem do processo evolutivo. Aqui eu entro na segunda parte. Os slides agora vocês vão ver aqui em cima estão verdes. Muito rapidamente, são mapas, na verdade, que mostram a importância. Agora eu vou focar, eu falei de uma forma mais filosófica, mais generalista, e agora eu entro na Amazônia propriamente. Aqui temos a Panamazônia, que é uma área ímpar, não é? De mais de 7,8 milhões de quilômetros quadrados, com 25 milhões de pessoas vivendo nela, bordeando, fronteando com todos esses países, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, as Guianas, Suriname. É uma área que um conceito político baseado no bioma, nas capacidades que o bioma oferece de comum, e que tem tudo a ver com todo esse processo de integração regional, que foi objeto de um painel ontem à tarde, aí, o embaixador Guimarães, e tinha mais 2 pessoas tratando do assunto. Foi tratado esse assunto de integração, e isso passa necessariamente por isso. Trazendo agora para a realidade brasileira. Você veja que a gente está no satélite em cima e vai descendo, né? No Brasil, existe o conceito de Amazônia Legal. Isso foi desenvolvido aí pelo decreto que cria a Sudã, em 67, e envolve, são esses 7 estados. Não é isso? São 9, perdão. Porque entra o Tocantins, não, entra o Mato Grosso e entra o Maranhão a partir da longitude 44 para oeste. Não é isso? E tem, enfim, nesse arranjo geopolítico, a principal a força institucional para desenvolver os projetos e as políticas de desenvolvimento regional. Existe um outro conceito, esse sim baseado na questão da floresta tropical, que é o conceito de região norte, e ainda existem, para os planificadores da região, as subdivisões, a Amazônia Ocidental, onde a SUFRAMA tem exatamente a gestão administrativa dessas áreas de produção, pelo estado de Rondônia, Acre, Amazonas e parte do Amapá, a região lá da zona de livre comércio, não é isso? Santana, Macapá, não é isso? Amazônia Central, é a parte ali do leste do Amazonas, o centro do Pará, e a parte oriental, onde pega ali aquela parte do leste do Pará e o Maranhão. Bom, isso aqui, de certa forma, eu já falei, mostrando nos mapas, são grandes números, grandes indicadores da superlatividade, do tamanho da Amazônia e da importância dela, e de quanto precisamos, de fato, tomar atenção a essa região dentro do processo de desenvolvimento. E também, muito rapidamente, são grandes indicadores. O professor Marcos é economista, então gosta muito dos indicadores e me pediu para colocar alguns indicadores, apenas para contrapor o Brasil versus a Amazônia, uma população da Amazônia em torno de 13% da população nacional. Podem verificar que o índice de desenvolvimento humano ele é abaixo do Brasil. O Brasil é um país de desenvolvimento médio, né, de médio alto, mas a Amazônia está abaixo. A média aritmética deles ali, dos 9 estados da Amazônia Legal, é de 0,756, a média nacional no ano de 2008. Nós temos o indicador de 2011, mas foi construído com a outra metodologia e não há processo de comparação. E o próprio IBGE, pelo menos eu não tenho conhecimento, se divulgou os IDHs estaduais após 2008. Então, o que eu consegui foi 2008. Então, a gente pode ver que é uma região que tem, sim, questões de diferença, de desequilíbrios nos processos de desenvolvimento medidos pelo IDH. O mesmo pelo Gini, índice de Gini, que mede aquela concentração de renda. Quanto mais baixo o valor, um valor absoluto, ele tende a 0, no seu limite inferior, significaria que todas as pessoas teriam a mesma renda, e o oposto tende a 1, quando toda a renda estaria na mão de uma única pessoa, de um único habitante. Você pode ver também que existem inequalidades, diferenças na distribuição entre os estados, e que também é pior do que a média nacional. A renda per capita da Amazônia é em torno de 40% da média da renda nacional, a escolaridade é mais baixa, enquanto no Brasil isso vem melhorando, ainda é muito baixo e preocupante, mas vem melhorando hoje em torno de 7,2 anos, na média na Amazônia é de 6,7. E os extremos dentro da região, a melhor delas é no Amapá, está até acima da média nacional, mas em compensação o Pará é 6,3, está menos. Também isso se reflete nas taxas de analfabetismo, né, separado pela metodologia do INEP, de 10 a 14 anos e acima de 15 anos.
Você vê a média no Brasil em torno de 4%, nessa faixa até os 14 anos, de 10% acima de 15%, e na Amazônia é de 7% e de 11%. O PIB da região, esse é um dado que, dependendo da fonte que você pega, ele varia um pouco, mas eu trabalhei com um dado do próprio IBGE, ele fala nesse PIB em 2008 na região de aproximadamente 155 bilhões, o que corresponde a algo como 8,10% do PIB nacional. A região, com aquela superlatividade toda que nós demonstramos, tem uma carência de instituições de educação superior, apenas 10%, é 13% da população e 10% do número de instituições superiores estão na região da Amazônia Legal, nos 9 estados, englobando, repito, Mato Grosso e o oeste do Maranhão. E de educação profissional tem algo como menos de 6% do total. O panorama social é conhecido, a gente vê na imprensa aí os conflitos de terra, as questões de dificuldade de acesso a meios de produção, e isso tudo convivendo com políticas ou iniciativas ora conflitantes, ora convergentes, dos vários atores públicos e privados, e no meio de um caldo cultural muito grande, né? Uma região que tem aí uma diversidade imensa, pelas miscigenações sucessivas que passou ao longo do seu processo de ocupação, além das etnias indígenas. Existe, isso aqui é apenas um contraponto, desde aquela tribo indígena que não foi sequer contatada ainda vive arredia, até técnicos altamente especializados trabalhando lá na base de Alcântara para lançamento de satélites e foguetes. O Programa Espacial Brasileiro tem ali naquela base a sua área de lançamentos. E tem um problema grave também de conflitos agrários, de ocupação de terra, isso também é conhecido, e a disputa sempre pelos recursos naturais. Aqui eu entro na terceira parte, que é a parte de inovação, ciência e tecnologia. Apenas para recapitular, o que também já é, de certa forma, conhecido, a importância do conhecimento. Um exemplo banal, a gente toma uma xícara de café ali no aeroporto, ou no cinema, etc., e paga um valor lá, 4, 5 reais por um cappuccino. Você deixa, de fato, naquele valor final no balcão, 5% para quem, de fato, correu o risco de produzir, de colher, né, de passar pelo processo da produção, e 95% fica ao longo do processo. É marketing, é conhecimento embutido, é valor agregado ao longo da cadeia da produção. Daí a importância de sociedades, né, mais avançadas em ter, na inovação, na agregação de valor, as principais políticas para o seu desenvolvimento e bem-estar social. Aqui a gente mostra um panorama de como o Brasil tem crescido bem na questão das publicações científicas. O Brasil está bem, nós somos a 6ª economia do mundo e somos a 13ª economia, o país, medido pelo que se chama de PIB científico. Ou seja, tudo que é produzido, publicado de forma indexada, existe uma metodologia da Thomson Reuters que mede isso, o Brasil está com 2,7% do PIB científico mundial, o que é algo expressivo, porque o PIB nacional, perante o PIB global, agora o mundo... Mas até 2008 não representava mais que 1,5%, é isso, Marcos? O PIB brasileiro, né? Era 1,7%. Enfim, então existe uma equidade, uma paridade, até uma superação na produção científica brasileira em relação às condições do país. Porém, apenas vale a pena um comentário aqui. Esse slide já é de uns 3 anos atrás, ele é de 2009, 2008. O mundo cresce nesse particular indicador de produção de papers, né, de publicações científicas indexadas, de uma forma muito mais serena, é uma curva que vem, de certa forma, com sua tangente aqui paralela, muito pouco, e o Brasil deu um salto. Tem um lado bom e tem um lado ruim, eu acho que eu posso depois, na fase de discussões, explorar um pouco melhor isso aí. Bom, o que é que a gente precisa, né? A gente precisa de políticas consistentes, precisa de práticas gerenciais, precisa de governança e precisa assumir como um paradigma da nossa característica cultural brasileira que o conhecimento ele agrega valor e é indispensável no processo de geração de riqueza, distribuição de riqueza e de bem-estar social, que no fundo, quando você agrega a cadeia de valor num ponto de vista sociológico, não é, a gente melhora a educação, melhorando a educação, melhora as políticas públicas, melhora a cidadania, melhora a distribuição de renda. Isso tudo vai subindo na cadeia de valor e chega ao máximo lá do que seria o bem-estar social, né? A sociedade onde as inequalidades não são muito fortes e as pessoas têm um bom padrão de vida de uma forma equitativa, de uma forma desenvolvida.
Aqui também são alguns números rápidos, mas para mostrar essa dicotomia, esse descompasso entre o Brasil, que vai bem, né, dentro do componente científico, mas vai mal na questão tecnológica. Isso é um pouco uma vaca sagrada, às vezes não se fala muito, ou se fala com pouca ênfase nesse assunto, mas é um grande problema. Esse é o grande desafio aí que nós temos, melhorando a educação, melhorando a inovação, melhorando os componentes tecnológicos que vão gerar riqueza, vão fazer com que as políticas públicas distribuam essas riquezas através dos processos de apropriação da governança do serviço que o Estado oferece à sociedade. E eu defendo aqui nos slides na frente, até porque é o meu chapéu, né, eu sou do Ministério de Ciência e Tecnologia, que a tecnologia é o paradigma que propomos para que isso aconteça. O Brasil, no índice de competitividade global, ele está em 58º lugar, dentre 139 países. Isso é muito pouco para um país que tem o 6º PIB econômico e tem o 13º PIB científico. Há um descompasso muito grande. E os próprios estudos brasileiros, da Fiesp, eles fazem a cada 2, 3 anos o que eles chamam de índice de competitividade das nações, com uma amostragem menor, eles pegam 43 países, o Brasil está em 36º lugar. Isso é incompatível com o tamanho do país. Apenas para mostrar que a imprensa divulga, a ciência avança, mas não está gerando riqueza, ou gera pouco, e poucas empresas fazem inovação tecnológica. A gente fala sempre no caso da Petrobras, da Embraer, da Embrapa, e praticamente para aí. Tem outros pequenos casos, mas não para a diversidade da economia e da estrutura produtiva do país. Bom, a tecnologia como o ponto de união dessas coisas aqui, das ideias, né, competências, do conhecimento e da informação. Isso aí todos vão lembrar, final de 2010, o Brasil passou a ser o queridinho da vez, isso já está virando um pouco, mas enfim, ainda temos ainda oportunidades nesse paradigma aí. O país adquiriu uma certa projeção internacional, né, as políticas públicas de distribuição de renda e de melhoria das condições básicas da população realmente fizeram eco fora do país. O Brasil ganhou uma projeção muito grande, principalmente durante os 8 anos da administração do presidente Lula. E, de certa forma, se pudéssemos resumir o que se passou no país em termos de desenvolvimento, nós estamos na casa do pensamento do desenvolvimento, do Centro Celso Furtado, poderíamos dizer que o país, que era eminentemente agrícola, até a década de 60, ele se industrializou, com tropeços, com idas e vindas, avanços e retrocessos, mas se industrializou. Se nós compararmos com todas as dependências tecnológicas que nós temos, a situação brasileira da indústria com outros parceiros no contexto latino-americano, nós estamos muito bem, comparado à Argentina, Peru, ao próprio México. E agora se esforça para a inclusão social. Porém, isso foi falado agora no painel de fechamento pelo Ferraz, pelo João Carlos, que a gente precisa sair do paradigma do crescimento para o desenvolvimento e de quantidade para qualidade. Esse é o grande desafio do país. A Unesco publicou, no final de 2010, também um estudo que faz um diagnóstico sobre o estado da arte da ciência e tecnologia em vários países, e o Brasil entra com essas constatações. Reconhece o crescente esforço nacional em fazer investimentos, eles têm crescido ao longo dessa década, agora mais que triplicaram os investimentos para a área de ciência e tecnologia, porém a gente não está chegando lá na ponta, né? Esses resultados do que está sendo investido está tendo pouco impacto lá na melhoria de qualidade de vida da população. Isso é da Unesco, está aqui dentre aspas. E pelas dimensões, dificuldades e desequilíbrios do país, a grande dificuldade está aqui, implantar políticas que atendam às necessidades regionais. O professor Zé Alberto tem mais competência sobre esse assunto, até vai falar explorando o caso do PIN. E fazer o desenvolvimento científico, de fato, modificar as desigualdades. Nós continuamos sendo um país desigual. Vou passar rapidamente. Esse é o último PISA, um exame de avaliação de estudantes em nível global, feito a cada 3 anos, e o Brasil sempre tem saído numa situação difícil, é um desafio nessa área. E nós estamos em 54º lugar nesse último exame. E estamos melhorando, né? Porque o exame foi feito em 2009, 2006, 2003 e 2000. Mas ainda precisamos, de fato, melhorar. Chegamos na última parte. Bom, a governança, que é uma palavra que vem caindo na moda, no gosto das pessoas, ela começa a ser introduzida em termos de políticas públicas ou em termos de termo de conhecimento das sociedades, eu diria,
no início da década passada, no ano 2000, houve um grande seminário das Nações Unidas em Berlim, que chama-se Governança para o Século XXI. É uma publicação referencial. Quem se interessa por esse assunto, eu recomendo dar uma olhada nisso. Tem estudos ótimos ali naquela publicação. A publicação final, os anais daquele... Foi uma conferência de 4 dias em Berlim, tem contribuições muito interessantes sobre esse assunto. Mas, naquele momento, ainda se pensava, eu estou falando de 10, 12 anos atrás, governança como uma coisa muito mais voltada ao Estado, na relação do Estado com o cidadão. Como é que o cidadão iria se relacionar com seu representante político, como é que essa prestação de contas ia se dar. Como se viu que esse processo ele é mais transversal e mais importante, o conceito expandiu e hoje a gente trabalha o conceito de governança muito mais até numa perspectiva privada do que propriamente, simplesmente bilateral, cidadão-Estado. E o que é uma governança, então, em ciência e tecnologia? Seria, nessa definição aí livre que eu arranjei, que eu criei, uma prática, está no livro, uma prática de gestão e de instituições em arranjos, idealmente no modelo de tríplice hélice, onde você tem colaboração entre a academia, entre o governo e as empresas, para gerar impactos positivos intencionais. A gente tem que fazer esse planejamento, fazer essa interação de uma forma organizada, concertada, entre os 3 entes, a mão visível ou invisível do Estado, a mão visível ou invisível do mercado, trabalhando de forma convergente, no que o professor Ignacio Sachs também chama de contrato social, de forma a gerar impactos positivos, para acelerar o desenvolvimento em bases sustentáveis. E a Amazônia é o grande denominador comum desse processo. E a evolução da governança, qualquer sistema, não só de ciência e tecnologia, mas qualquer sistema, reconhece de cara, de imediato, a impossibilidade em superar as dificuldades que são inerentes ao processo de desenvolvimento. Existem forças, algumas ocultas, outras explícitas, outras no meio termo entre elas, que precisam ser equacionadas, precisam ser trabalhadas nesse contexto de tríplice hélice. Mas não pode, hoje foi falado com todas as letras pelo Ferraz, que não é possível mais, em formulação de política pública, ou em execução ou avaliação de política pública, simplesmente fingir que não existem os conflitos de interesse, as debilidades, a complexidade do processo de decisão. Isso tudo são questões fundamentais para que se aperfeiçoe a governança. Como isso se dá? Isso, de uma forma mais simplista, pode se dar em 4 grandes esferas. Ela começa no indivíduo, o indivíduo tem a consciência desse processo, ele se insere nesse processo de melhoria da governança como um ator, protagonista, como um influenciador e não apenas um receptor passivo. Ele influencia isso, o seu redor, a sua família, a sua instituição de classe, o seu ambiente de trabalho, o seu clube social onde frequenta. Isso vai subindo, vai até as instituições. Nós todos somos pessoas de família, temos famílias, temos amigos, temos instituições onde desenvolvemos nossas atividades profissionais ou de lazer, etc. Isso passa necessariamente por um processo de liderança e, por sua vez, influencia lá na frente na política. Que política, como bem se sabe, são aquelas escolhas, são as opções que os representantes democraticamente eleitos implementam em função das opções dos partidos políticos no processo de eleição, no processo de escolha desses representantes políticos. Aqui eu já estou rumo à finalização, que é para deixar para o professor José Alberto falar um pouco mais sobre esse assunto. O grande desafio da inovação. Um país que está bem em ciência, está mal em tecnologia e tem um grande desafio de vencer a inovação. Esse slide é bem legal porque ele mostra aqui um desfiladeiro com um rio no meio. Isso costuma se chamar de Vale da Morte. A gente está bem em ciência, a gente tem aqui muitos pesquisadores, a gente tem uma base neuronal, uma base pensante importante no país. O Brasil formou em 2010 12.200 doutores. Esse número mais ou menos estacionou o ano passado, mas está em torno disso, 35 mil mestres. Temos uma base boa, temos uma ciência e tecnologia com um investimento que é razoável, é 1,21% do PIB, não é pouco dinheiro, é uma boa quantia, mas temos esse vale da morte a vencer. Para a gente chegar aqui, no mercado, no setor empresarial, e trazer esses benefícios que a ciência e a tecnologia produzem por meio da inovação, a gente tem esse grande desafio. Temos que construir essa ponte aqui e assegurar uma cultura de inovação. Veja que a gente fala aqui, e está escrito no livro, e foi repetido ao longo das apresentações que nos antecederam ontem e hoje, que esse caldo de governança ele envolve o conflito, envolve a cultura, e envolve todo esse protagonismo de todos os atores de um
sistema social. O PIN, rapidamente, o Zé Alberto pode explorar isso melhor, isso é um raio-x muito rápido de macroeconomia, responde por 63%, PIN, para quem não conhece, é o polo industrial de Manaus, por excelência a região amazônica, é onde está o polo de produção de base industrial na região amazônica. E emprega em torno de 121 mil pessoas, isso foi um número de 2011, de dezembro, a média anual do ano de 2011 foi de 119.500 vagas de emprego, trabalha com 21 subsetores, a Subframa administra isso, tem ainda uma necessidade grande de melhorar esse foco de avaliação. Muitas vezes hoje foi dito também de manhã, nós somos bons em diagnósticos, até melhor em propor os diagnósticos, mas temos dificuldade em implementar e mais ainda em avaliar, em fazer chegar num processo de melhoramento de gestão e avaliação. Esse aqui é um deles, por exemplo, a gente medir o que entra em termos de recursos dentro do sistema de ciência e tecnologia é uma forma imprecisa, é uma forma parcial de medir. Eu teria que ter mecanismos de avaliação, de supervisão, para medir a saída e não a entrada. É isso que eu proponho aqui. E a Amazônia, enfim, gerando aí 69, quase 69, o PIN, perdão, 69 bilhões de vendas brutas, de valores agregados dos seus produtos brutos, ainda carece de uma competitividade que a possibilite internacionalizar esses produtos, tá certo? E então, o que é que se propõe? Uma agenda contínua, não é? e forte e de grande compromisso entre as partes, liderada pela Subframa e as empresas. Bom, como podemos terminar isso aqui? Esse é o último slide, penúltimo slide. Eu diria que as condições estão postas, né? Nós temos uma Zona Franca que está estabelecida há 45 anos, está faturando 68 bilhões de reais por ano, e a gente percebe iniciativas em nível estadual ou em nível federal para melhorar essa sinergia, essa junção de políticas e programas que trabalham com a questão do desenvolvimento regional e com a questão da inovação, mais precisamente lá no polo industrial de Manaus e na Amazônia por extensão. E então a gente sugere essas 4 ou 5 desafios a vencer para que se aperfeiçoe isso aí. Podemos sim, o professor Zé Alberto vai explorar isso, melhorar oportunidades também considerando os limites e complexidades ali falada na governança sobre as tecnologias portadoras de futuro, a biotecnologia, a energia renovável, tudo isso que está diretamente vinculado à Amazônia, e melhorar a eficácia das iniciativas para a região. O governo federal tem o PAC, tem outras situações lá, tem a integração da bacia amazônica, tem o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, a Subframa tem lá suas atribuições, os governos estaduais também. Então, fica aí as conclusões para que isso seja arrumado, seja melhorado de uma maneira onde a governança seja mais eficiente, tá certo? De forma a Amazônia, de fato, conseguir atingir o seu potencial, aquilo que o Brasil e até o mundo espera dela. Obrigado. Antes de passar para o professor Zé Alberto, obrigado, Marcondes. Gostaria de lembrar que um documento estratégico dos poucos que o Brasil tem de longo prazo, o chamado 2022, elaborado pela SAI, Marconi andou fazendo uma busca e encontrou 2 únicas referências à região. O professor Armando Mendes fez uma busca semelhante há algum tempo atrás e constatou que a Amazônia empata em segundo lugar como a palavra mais citada na internet, perdendo apenas para Coca-Cola. Então, Coca-Cola é o nome mais citado nas redes internacionais e a Amazônia em segundo lugar com Jesus Cristo. Por que eu faço essa referência? É que a produção científica da região, ela ainda é predominantemente feita por estrangeiros.
Na reunião da SPPC em Belém, confirmada em Manaus, e eu estive nas duas, 2010 e 2011, o percentual era muito mais assustador. Eu vi o ex-presidente da SPPC dizendo que era 70% do que se produzia sobre a região era da lavra de pesquisadores. Eu acho ótimo que os pesquisadores internacionais se interessem, trabalhem, escrevam sobre a Amazônia. Mas há, sem dúvida nenhuma, necessidade de nacionalizar um pouco essa produção. O Brasil, os brasileiros, os amazônicos precisam escrever mais sobre a nossa região, pelo menos a região para a Amazônia brasileira. E a mesma coisa acontece aqui com a SUFRAMA. Vocês viram aí, o negócio da SUFRAMA é grande em qualquer parte do mundo. Quer dizer, ele, comparativamente, é um sucesso do ponto de vista comercial, de volume de negócios e quantidades movimentadas de exportação e importação. Mas o Alberto vai aprofundar mais isso, só que quando fizemos esse estudo, a constatação é que cerca de 2/3, ele depois vai comprovar ou atualizar essas estatísticas, 2/3 do que se produz na Zona Franca de Manaus tem como destino o próprio mercado interno. Quando a Zona Franca, a sua filosofia original era exatamente produzir para exportar, e exportar para o exterior, não necessariamente exportar para as outras regiões brasileiras. Não há nenhuma proibição, mas certamente o prioritário não seria voltar-se para o próprio mercado doméstico. E a gente, de certa maneira, plasmou uma frase aqui: precisamos nacionalizar a produção científica e internacionalizar a produção industrial da Amazônia via Zona Franca. Com a palavra, o professor Zé Alberto, cujo título eu ainda não anunciei, do paper dele, do trabalho que ele fez, juntamente com um colega dele da Universidade do Amazonas, Polo Industrial de Amazonas, Polo Industrial de Manaus, suas transformações e seus êxitos na agregação de valor regional, período 1996-2009, um decênio onde essas estatísticas que usamos no planejamento estratégico da SUFRAMA certamente aparece agora com dados mais atualizados. Com a palavra, professor Zé Alberto. Eu deixei esse slide aqui porque o e-mail é Zé Machado 53, não 51. Agora eu sei porque que eu não recebi os e-mails desde vocês, né? Desde Venezuela. 3. Agora eu sei porque eu não recebi o e-mail de vocês. Está comprovado agora. Oi. Ajuda tecnológica? Não, tem aqui, ó. Não, vocês viram que a quantidade de coisas que o Marcondes deixou para falar, o Zé Alberto vai aprofundar. O Zé Alberto vai aprofundar isso. Vocês vão passar a tarde inteira aprofundando aqui. E o Formiga ainda completou mais coisas aqui, né? Mas, na verdade, o meu foco vai ser intensamente no Polo Industrial de Manaus. O Polo Industrial de Manaus é um aglomerado econômico de umas 5 centenas de empresas, sediado em Manaus, como não poderia deixar de ser, no estado do Amazonas, mas o estado do Amazonas é apenas um dos 9 estados da Amazônia legal. Então, portanto, eu estou falando apenas de um estado e, mais precisamente, de uma dinâmica econômica que está instalada lá. Por que nós vamos falar disso? Porque essa dinâmica econômica, que é, na verdade, a Zona Franca de Manaus, é uma iniciativa extremamente criticada, contestada, sobretudo aqui no eixo centro-sulino, por entender-se ou por se julgar que ela é uma dinâmica econômica danosa à economia brasileira e à economia de outros estados. Então, por isso, então, que nós vamos falar dela. E vamos falar de agregação de valor,
porque uma das maiores críticas que se faz a ela é a incapacidade que ela teria de agregar valor, comparando-a, inclusive, com as maquilas do México, como se lá fosse apenas um local para apertar parafuso ou fazer empacotamentos, né? E gostaria, então, de registrar que a parceria desse trabalho com o Mauro Turi, Mauro, um colega da universidade, doutor em Economia Industrial da Universidade de Campinas, portanto, discípulo aí de boa parte dos que estiveram falando conosco hoje, professor que falou agora de manhã sobre Economia Industrial de lá, professor Wilson Cano e vários outros. Então, é um companheiro, portanto, que tem essa expertise toda. Pois bem, apenas para efeito de situar o nascimento da Zona Franca de Manaus. Ela tem surgimento em 67. Na verdade, ela é uma atualização de uma iniciativa que era lá da década de 50, mas que não teve lá grande êxito. E ela veio dentro do que nós poderíamos chamar da última grande iniciativa federal de modernizar a Amazônia. Ou seja, uma iniciativa como um projeto de Estado, um conjunto de iniciativas que incluía transformação do Banco de Crédito da Borracha em Banco da Amazônia, a transformação da SPEV, antiga Superintendência de Valorização Econômica da Borracha, em Sudã, e a Zona Franca de Manaus e várias outras iniciativas. Era um conjunto de iniciativas, certo ou errado, os grandes projetos de mineração, de abertura de estradas, era um projeto, portanto, amplo, aonde uma das iniciativas, uma das medidas, ficou conhecida como Operação Amazônia. A Operação Amazônia englobava aí umas 5 ou 6 grandes medidas, no bojo das quais surge, então, a Zona Franca de Manaus e a instituição para geri-la, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA. À época, os grandes ideais ou grandes ideários das políticas econômicas vigentes, ou que estavam em vigência, ou que estavam tendo efeito na estruturação econômica do país, dava o pano de fundo, o contexto dessa época. Basicamente, substituição de importações, basicamente não, uma delas. Substituição de importações, daí a Zona Franca comparece, primeiramente, como uma grande entreposto para importação de bens eletroeletrônicos de origem importada, dando origem a um grande fluxo de turismo. O fortalecimento do mercado interno, ou seja, a ideia de que era necessário você criar um mercado interno para bens de consumo duráveis, isso vinha desde lá de JK, mas com a indústria automobilística, mas agora outros bens de consumo durável, incluindo os bens eletroeletrônicos. E a montagem que se fazia em Manaus logo no início desses produtos tinha a ideia de criar esse mercado interno. A Amazônia precisava se integrar à produção nacional como fronteira agrícola para a expansão da indústria que se fazia no Centro-Sul. Então, esse é no bojo desse ideário que surge a Zona Franca de Manaus. Por exemplo, diferentemente do que se supõe, e que meu presidente de mesa acabou de se referir, a Zona Franca não surgiu para exportar. Esse é o primeiro grande equívoco dos que analisam o DNA, a natureza da Zona Franca. Ela surgiu para abastecer o mercado interno. Ela tinha esse propósito. Na verdade, a contribuição para a balança de pagamento que ela oferecia era evitar a importação de bens acabados. Ao mesmo tempo que ela se transformou em porta de entrada das tecnologias eletroeletrônicas que o Brasil não dominava, nem tinha nenhum contato com ela. Foi a forma, portanto, foi uma espécie de porta de entrada dessas tecnologias que o Brasil não dispunha à época. Então, veja que a concepção inicial da Zona Franca de Manaus era muito diferente daquela que se pensa a respeito dela. Ela não nasceu para exportar, ela nasceu
por causa do mercado interno, para abastecer o mercado interno. Ela nasceu como um polo de entrada, um portal de entrada para tecnologias exógenas, na suposição de que o establishment nacional receberia essas importações, essas tecnologias e as aperfeiçoaria para absorção nacional. Quer dizer, esse conjunto de supostos estão no início dela e que não foram transformadas ao longo do tempo, porque trata-se de uma política federal e que é a política federal, no bojo das políticas industriais, que a quem caberia fazer as mutações necessárias para ela, né? Pois bem, então é dentro desse contexto que ela surge. De lá para cá, ela passou por uma série de modificações, basicamente 3 grandes modificações que eu subdividi aqui. A primeira grande modificação é uma modificação de importação massiva de bens de consumo massivo também, e as montagens iniciais baseadas em kit, na base de CKD, SKD, que engloba final da década de 60 e 70. O segundo grande momento dela foi durante a década de 80 até o início da década de 90, quando ela foi imposta à Zona Franca de Manaus uma nacionalização dos seus insumos. Naturalmente, nós vivíamos num ambiente de concorrência restrita, porque não existia importação, a economia brasileira estava fechada, e aí o custo dessa nacionalização era um custo extremamente alto. Você produzia componentes em São Paulo, criou-se uma grande estrutura, uma grande rede de produção de insumos, que iam a Manaus, montava-se, onde você tinha uma indústria de montagem de bens finais bem sólida. Nós chegamos a ter em várias linhas de produção 100% de nacionalização dos insumos. Portanto, a década de 80 foi essa nacionalização forçada, improdutiva, porque há um custo muito alto. Com a abertura econômica do Collor, o mercado, a Zona Franca desabou, porque os insumos que ela comprava de São Paulo custavam 4 vezes mais do que se podia comprar no exterior, e aí a abertura deixou o seguinte: olha, vocês podem importar o que quiserem agora, vão seguir uma nova política, que é o processo produtivo básico. É necessário, ao invés de controlar o que vai ser importado ao nacional, que um conjunto de etapas produtivas tenham que ser feito no ambiente nacional, dentro do Brasil. Da Zona Franca, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou onde quer que seja, etc. Pois bem, esse processo foi e colocou a indústria sob competição internacional, agora globalizada. Então, isso houve um impacto muito grande. Ela diminuiu a um quarto do que produzia, um quarto do que empregava de mão de obra. De 87 mil empregados, baixou para 25, 30 mil no máximo, isso da década de 90. E foi um descalabro geral. Mas aí, pouco a pouco, o que aconteceu foi que ela foi recuperando, incorporando tecnologia, incorporando automoção, investimento alto em tecnologias e investimento em capital. Então, de mão de obra intensiva, ela passou a ser capital e tecnologicamente intensiva, né? E de lá para cá, ela tem enfrentado uma concorrência direta com China, com o mercado globalizado. Então, no primeiro momento, turismo, compras típicas de Zona Francas, com montagem na base de CKD e SKD. No segundo momento, uma nacionalização da sua estrutura produtiva toda. E no terceiro momento, uma industrialização na base de competição internacional, globalizada, em ambiente aberto, concorrendo com toda a produção internacional. Esse aqui é um detalhamento: comércio massivo de bens importados da década de 60, montagem de kit importado da década de 70, montagem com kit nacionais, porque os insumos eram produzidos em São Paulo, processo produtivo básico para agregação de valor local, ou seja, a política industrial passou a ser a obrigatoriedade de cumprir um conjunto de etapas. Nenhum produto na Zona Franca é fabricado que ele não tenha que passar por um processo produtivo básico, que é definido pelos 2 ministérios, MDIC e MCTI, que estabelece quais etapas produtivas devam ser seguidas para fazer qualquer tipo de produto que lá é produzido.
Na década de 90, uma reestruturação tecnológica produtiva ampla. Na segunda metade da década de 90, as escalas produtivas ultrapassaram, triplicaram em relação ao que tinha na década de 80, porque o mercado de consumo no Brasil ampliou-se completamente. No início do século XXI, se percebeu que a convergência digital aparecia como um novo paradigma tecnológico e nós estávamos lá sentados em tecnologias analógicas, que era necessário, então, uma integração aí, sobretudo por causa do programa de TV digital. E aí, a partir de lá, começaram a haver os esforços para inserção nesse novo paradigma produtivo das tecnologias digitais. Infelizmente, não completado, porque nesse momento a indústria centro-sulina exigiu a participação nessa nova indústria, a indústria de tecnologias digitais, e a partir de lá as grandes produções, computadores e TV, uma série de outros começaram a migrar a produção de lá. Hoje boa parte como o tablet e outras tantas coisas já não são mais fabricados lá, porque outras políticas em outros estados surgiram como demandantes, como detentores de incentivo de igual valor, portanto, com mais poder de atração para a produção dele, né? Também nesse início se tentou iniciar uma atuação estratégica, esse plano estratégico que o Formiga se referiu, decorrente desses esforços, mas a partir de 2007, e sobretudo com a crise de 2008, o Polo Industrial de Manaus, a Zona Franca de Manaus, transita por incertezas, que se não tivermos mudanças significativas, nós perderemos esse grande esforço que foi feito de industrialização na Amazônia. Os valores mencionados alguns apenas pelo Marconde, nos diz a importância dela. A Zona Franca, apenas as empresas da Zona Franca de Manaus, aquelas que recebem incentivo fiscal, aquelas que são gerenciadas pela SUFRAMA, pela Superintendência. Portanto, nós não estamos falando da economia toda do Estado do Amazonas, nós estamos falando apenas das empresas que recebem incentivo, tiveram um faturamento conjunto de 69 bilhões de reais em 2011. Nós estamos falando de faturamento, não é de PIB, é de faturamento, né? 41 bilhões de dólares seu correspondente. O que é importante mostrar aqui é que ele é um crescente, né? De 2002, ele praticamente triplicou até 2011, o que significa dizer uma constante capacidade de atrair empreendimentos. Os setores que ela utiliza são os mais diversos, portanto, mostrando aqui o nível de sofisticação produtiva. Toda a cadeia de produção de duas rodas está lá, eletroeletrônico, com as TVs digitais que são produzidas lá, de LCD e vários outros, químico, bem de informático, termoplástico e polo relojoeiro, o conjunto de setores, portanto, indicando uma certa sofisticação produtiva, né? Aqui a evolução, a capacidade de agregar mão de obra, que é outra coisa importante. Só de emprego direto nessas empresas, nós temos 122 mil postos de trabalho. E, repetimos, postos de trabalho no chão de fábrica, né, dentro da empresa. Não nos referimos ao ambiente de setor de serviço, os que estão ligados enfim, são só das empresas mesmo, né? E nós estamos falando, portanto, de empregos diretos, não estamos falando aqueles que estão a jusante, nem a montante, que há cadeias que são extremamente amplas. Cadeia de duas rodas, por exemplo, a demanda de emprego a jusante é muito grande, porque ela tem um pós-venda extremamente amplo, a cadeia de venda, de assistência técnica e de transporte que ela tem é muito grande. Então, a capacidade de geração de emprego é extremamente significativa, né? Aqui, os investimentos instalados, ou seja, o valor dessas empresas em termos de máquinas, estruturas construídas, etc.
são em torno de 11 bilhões de dólares. É o capital instalado lá. Quer dizer, você tem, possivelmente, não existe no Brasil nem na América do Sul, um parque industrial com um capital instalado, capital fixo, um ativo fixo dessa magnitude, com essa dimensão, com essa escala, né? Portanto, nós estamos falando aqui de base, não são, portanto, galpões para montar e sair levando a qualquer hora e tal. São fábricas instaladas, com linha de produção, sofisticadas, etc. De certo, tem galpão que tem linha de produção simplificada, mas, de maneira geral, nós estamos diante de uma estrutura produtiva significativa. Aqui, uma coisa importantíssima, professor, isso aqui é a arrecadação de tributos. Aqui nós estamos incluindo apenas o estadual e o federal, não estou incluindo o municipal. O que vocês veem aqui? 22,2% do total de faturamento do polo é para pagar tributos, quando a Zona Franca é acusada de um grande ralo de tributos. Aqui é praticamente um quarto, porque se incluir o municipal, ele chega a 25%, 26%. Um quarto do faturamento é para pagar tributos. Mas nós estamos falando a comparação com o faturamento. Quando eu coloco isso em relação ao PIB, isso chega a próximo de 32%, ou seja, quase um terço do produto do PIB do Estado é para o setor público, é para pagar tributos. Como vocês veem, é um completo desconhecimento e uma injustiça e fenomenal quando o Estado do Amazonas e essa dinâmica econômica é tida como ralo, como beneficiada por renúncias significativas. Possivelmente, você dificilmente vai encontrar um Estado onde um terço do seu PIB seja para pagar tributos. Numa economia que se diz beneficiada, que é considerada beneficiada por incentivos, que de fato é, mas ela gera uma arrecadação que dá esse tamanho. Ela deixou de ser há muito tempo um paraíso fiscal para ser um paraíso do fisco, porque você tem aqui, então, essa boa indicação. Essa é a primeira indicação que eu quero me referir. Agora eu quero falar especificamente do foco do que nos propusemos aqui, a questão da desindustrialização. Outra grande acusação que é feita, que a Zona Franca seria um desses instrumentos que contribuem para a desindustrialização que está ocorrendo na economia brasileira, porque ela importa muito insumos para eletroeletrônico, e que, por conta disso, ela seria um mal muito grande, terrível, e que estaria contribuindo de uma forma decisiva para o processo de desindustrialização que a economia brasileira sofre. Pois bem, aqui nós estamos considerando desindustrialização de forma muito rápida. No paper que está no site, vocês têm lá um pouco mais de detalhe, mas apenas para conceituar, nós estamos aqui considerando a desindustrialização como o declínio da participação do setor industrial ou no PIB, ou no emprego, ou na mão de obra empregada. Basicamente isso. Para fazer o nosso trabalho, nós utilizamos os dados da pesquisa industrial anual do IBGE, cujo método e conceito estão lá descritos, também referenciado no PIB. Basicamente, as variáveis que estamos tomando como referência o valor da transformação industrial, para conhecer qual é essa magnitude do valor agregado lá e no Brasil, e apuramos isso com base na diferença entre o valor bruto da transformação industrial e os custos das operações industriais. Nos custos da operação industrial,
ainda estão faltando aqui, que nós não incluímos, por exemplo, salários e outras coisas que de qualquer maneira é um item de agregação. Mas nós colocamos apenas os custos diretos de produção, energia, os insumos, embalagens, os custos diretos de produção. Então, quando nós extraímos fazemos essa... Normalmente, o valor adicionado bruto deveria ser o valor bruto da produção menos os insumos, os custos intermediários. Nós estamos aqui utilizando custo de operações industriais, já que nós dispomos disso para lá e para o resto do Brasil. Pois bem, então esse valor da transformação industrial é que representaria e que representa no nosso estudo a agregação de valor que é feita. A razão existente entre o valor da transformação industrial e o valor bruto da produção industrial anual, valor bruto da transformação industrial, nos daria, então, o índice de agregação de valor, ou seja, a unidade monetária por cada R$1 produzido. Quanto maior essa relação, mais valor adicionado. Pois bem, nós aplicamos obviamente é uma metodologia simples, que está disponível para qualquer estudante de economia. E o que nós concluímos aqui? Comparamos o Amazonas e Brasil e fizemos desde 96 até 2009. Nós percebemos, então, que essa é a curva do Brasil. Ele tem um decréscimo e se mantém aqui mais ou menos em torno disso. Esta é a curva do Amazonas, da Zona Franca de Manaus, em que nós verificamos, em 2003, um patamar muito baixo, 39, mas não tão diferente do Brasil, apenas 3 pontos percentuais, e em seguida, que coincide com a prorrogação do prazo de vigência da Zona Franca de Manaus, um crescimento. Hoje, na Zona Franca de Manaus, a indústria da Zona Franca de Manaus tem uma agregação de valor de 47,6%, e o Brasil, o resto da indústria brasileira, 42,5%. Mostrando, portanto, que, diferentemente, muito longe de se supor que a indústria da Zona Franca contribui para a desindustrialização, ela tem um índice de agregação de valor maior do que da indústria nacional. Poderia haver uma crítica aqui, porque na indústria do Amazonas, existe um forte componente que é a indústria de petróleo, a indústria do coque, derivado de petróleo, que em princípio não tem nada a ver com a zona, não está associado à lógica da Zona Franca de Manaus, porque é por conta da reserva que lá existe. Então, para fazer esse teste, nós tiramos a indústria de petróleo, esse gráfico aqui é a indústria de transformação exclusiva e fabricação de coque e refino de petróleo. Tiramos do Brasil e do Amazonas para verificar como se comporta. E, de igual maneira, nós verificamos aqui essa curva do Brasil e essa curva aqui do Amazonas. Também nessa ótica, a agregação de valor feita na indústria do Amazonas, na indústria da Zona Franca de Manaus, é superior à agregação de valor feita no resto da indústria do Brasil. Considerações finais para concluir. Ponto 1. Sem qualificação nem outras observações. A indústria na Zona Franca de Manaus agrega mais valor do que a indústria brasileira. Ponto. Nós estamos falando de dados, de números. Manter a Zona Franca, de certo, é preciso. Mas mais do que preciso, é urgente aperfeiçoá-la. Por quê? Porque, como eu disse, ela foi criada dentro de um determinado contexto, aonde exportar não lhe era exigido, muito ao contrário. O mercado doméstico foi lhe oferecido como recurso para deslanchar. Obviamente, uma dinâmica econômica que se constrói dessa maneira precisa passar por aperfeiçoamento se ela vai desempenhar algum outro tipo de função, como, por exemplo, função exportadora.
Há uma série de necessidade de aperfeiçoá-la, como a parte logística, a parte de ciência e tecnologia, a agregação de conhecimento, a utilização de insumos regionais, a vinculação dela à utilização de produtos da biodiversidade. Há uma série de questões que precisam ser aperfeiçoadas. Como trata-se de uma política federal, é da iniciativa federal, das políticas industriais, fazerem o aperfeiçoamento dela e não suprimi-la, e não ofuscá-la, e não diminuí-la, porque ela tem representado esse papel muito grande. Apenas prorrogar, como requer as lideranças regionais, não resolve, não garante a continuidade dos êxitos dela. Por quê? Porque como modelo econômico, da forma como ela foi construída, no nosso entender, ela chegou ao seu limite. Porque nós vivemos hoje em um ambiente completamente diferente do ponto de vista econômico e porque uma série de políticas de incentivos foram, nos mesmos produtos que ela gera, foram também abertas para outras regiões do país. À medida que passa, certamente a tendência é, se não houver modificação nenhuma, a tendência é que as empresas que lá estão migrem para essas outras regiões, aonde incentivos iguais ou até superiores foram oferecidos, estão sendo ofertados. Não podemos nunca esquecer as conquistas que ela fez ao longo, todas aquelas informações que nós demos antes, que são conquistas instaladas dentro da Amazônia, sem o qual nada existiria, e sobretudo o papel que ela tem na região. Ela representa 3/4 do PIB da Amazônia Ocidental todo. Pelo fato de ela estar localizada no Amazonas, o Amazonas tem 98% da sua floresta original preservada. 97,7%. Ou seja, sem a Zona Franca de Manaus, de certo aconteceria o que acontece no Pará, no Mato Grosso, em Rondônia. 63% da arrecadação federal em toda a região norte ocorre lá. 63% de tudo que a Receita Federal arrecada na região norte do país, com exceção do Tocantins, que está incluído nesse meio, vem de lá. Ou seja, sem essa Zona Franca, a arrecadação da Receita Federal seria absolutamente próximo. Como eu disse, os tributos são próximos de 1/3 do PIB. Ou seja, sem a Zona Franca de Manaus, a região seria um vazio econômico. Ela é, na região, possivelmente, um dos únicos instrumentos que atende um comando constitucional de diminuir, que é função da República, diminuir as desigualdades regionais. Na região, ela é possivelmente o único instrumento que torna menos vergonhosas as grandes desigualdades regionais que o Brasil experimenta. Esses 9 estados da Amazônia, ele falou, representam 8,5% do PIB nacional. No entanto, hoje, todos os potenciais hídricos da região estão sendo usados em hidrelétricas para transmitir energia para o resto do país. Estamos aqui representando a Eletronorte, da Eletrobras, né? Mas a Eletronorte tem o mercado da Eletronorte lá no Amazonas, apesar de ser um dos maiores parques geradores dela, mas o mercado dela não passa de 4%, 5%. Ela é atendida, inclusive, por sistemas isolados na maior parte dos seus estados, né? Então, ela era o que o professor Armando Mendes, aí estou encerrando, me referindo ao professor Armando Mendes, ele costumava dizer que a Amazônia ela tem uma síndrome de ser ou almoxarifado da nação ou de delegacia de polícia. Quando ela não serve almoxarifado para guardar recursos naturais a servir o resto da nacionalidade, ela está envolvida em algum tipo de problema. É problema de queimada, é problema de tráfico de drogas, é problema de diversas coisas nesse sentido. E o professor Armando Mendes considerava, por exemplo, a questão da energia elétrica, o ICMS dos ricos, porque lá, no caso de Tucuruí, você tem uma parte da região que é cooptada para uma grande estrutura geradora de energia, que não beneficia a região como deveria beneficiar, ao contrário, ela é transmitida pelo Sistema Interligado Nacional para o resto do país, e que você não usa nem sequer o ICMS
da venda dessa energia que fica nos países destinatários dessa energia. Perdão, nos estados destinatários dessa energia. Então você fica lá com uma área do estado que está separada da governança estadual, problemas ambientais, problemas sociais que surgem a respeito disso, e agora com as dezenas de hidrelétricas que estão sendo programadas para lá, essa situação de certo se tornará mais significativa. Então, a Zona Franca de Manaus, hoje na região, é possivelmente o único instrumento que atua no sentido de diminuir as grandes desigualdades regionais que o país vive. Obrigado, professor Alberto. Eu gostaria de ter uma participação da nossa qualificada plateia, abrindo para perguntas, até que o tempo seja permitido para o coffee break. Então, a palavra está facultada a quem quiser usar. Nosso colega representante da Eletrobras. Professor Alberto, eu me lembro do senhor, nós estávamos numa reunião na Amazonas Energia, o senhor fez uma palestra também para nós sobre a questão... Nós temos uma interação com a Panamazônia e eles estão loucos para comprar, nós estamos loucos para vender. Mas aí, o que acontece? Nós temos um tratado com o Mercosul que o produto da Zona Franca, produto desenvolvido aqui com esse grau de nacionalização, é considerado produto de outro país, não nacional. Aquilo que é produzido na Zona Franca de Manaus, quando se trata de vender para um país do Mercosul, ele é considerado produto de um terceiro país, não é considerado produto brasileiro. Isso é... Ontem eu falei com os que estavam lá na palestra do embaixador Samuel, eu perguntei exatamente isso dele, porque as necessidades que você tem de interação com aqueles países estão ali na nossa fronteira, nós temos entendimento com eles, eles têm mercado, nós podemos vender sem problema nenhum. Mas aí, quando você vai vender com as preferências tarifárias do Mercosul, é uma coisa. Quando você vai vender com concorrência dos americanos ou dos chineses, é outra coisa. Agora nós estamos bem colados ali, nós podemos importar coisa deles e vender coisas para eles. Então é nesse momento que entra a questão da necessidade de políticas federais. Nós, por exemplo, negociamos uma interação direta Manta-Manaus. Manta é um porto no Equador que diminuiria em 15 dias o tempo que os insumos que vêm da Ásia chegariam em Manaus, porque ele atravessaria direto o Pacífico, chegaria em Manta, pegava um avião 2 horas até Manaus. Hoje não, eles têm que vir lá pelo canal do Panamá, superlotado de navios, demora, o custo vai lá para cima e tudo. Negociamos tudo, mas na hora que é para fazer a implementação, você precisa de políticas federais que atuem nesse sentido, ou seja, que considerem o polo industrial de Manaus um instrumento estratégico para a interação do país com, por exemplo, o norte da América do Sul. Imagino as complementaridades econômicas que o professor Sartre estava falando hoje, regionais. O Polo Industrial de Manaus seria um grande instrumento para isso, para criar complementariedades aqui na Panamazônia, aqui na América do Sul, e que pode fazer isso, que tem afinidade política, econômica, etc. Mas para isso, o polo precisa ser considerado parte da lógica nacional produtiva. Ele precisa ser considerado na política industrial como um todo e não simplesmente como uma área de exceção e está permanentemente subjúdice, vamos dizer assim, né? Então, ele também falou a história lá de não se tratar com preconceito. Quando você mostra esses dados aqui, a pessoa diz, mas não é possível. Porque toda análise sobre a Zona Franca de Manaus, o Polo Industrial de Manaus, é uma análise de preconceito, porque ela tem um nome de Zona Franca, porque esse era um nome que existia à época, ganhando esse nome legal, mas é um grande parque industrial. De Franca não tem nada, nem absolutamente, 1/3 do PIB é para pagar tributo. Tá? Continua aberto. Alguém, por favor. Não, e faz de Manaus, eu não sei, Manaus, a cidade de Manaus, eu não sei se é a 6ª ou 8ª economia do nosso país. Né? Sim. Independente disso, na faz de Manaus, é uma cidade ali isolada. E é uma das coisas que eu fico impressionado, que Manaus é isolado do Brasil. Se você for ver, a única ligação rodoviária que tem é com Rondônia. Né? O conjunto da nação tem em relação ao que teve. Na nossa história... Antes de passar para o professor Marcondes, que vai responder a sua questão, eu queria relembrar que nessas reuniões de Belém e Manaus foi
divulgado pela própria SPVC, que naquela ocasião a região dispunha, toda a região, de 2.350 doutores. E que naquele momento a necessidade mínima era de 10 vezes esse número, cerca de 23.500 doutores. Para você ver o gap que nós temos, como mostrou aqui no slide do Marconi, a menor proporção de alunos na escola técnica, está exatamente naquela região. Ele não ficaria apenas com a elite da pós-graduação estrito senso. Mas para onde você corre, há déficit, gaps educacionais maiores do que a média brasileira. Eu falo rapidamente do ponto de vista das questões estruturantes dos pontos que se colocou, e talvez, se o José Alberto quiser complementar com coisas específicas, fica aí o seu momento. De fato, isso é notório, até eu diria. Costuma-se dizer de uma forma até muito simplista que nenhum país andou para trás, reverteu seu processo de desenvolvimento ou de geração de riqueza porque investiu em educação, ciência, tecnologia e inovação. Isso está na centralidade de qualquer política pública de nações, de países e de empresas, né, que têm aí, enfim, mercados transnacionais. Isso é uma questão absolutamente inquestionável. O Brasil tem clareza disso. Tem uns slides que eu passei rápido no final, numa direção da conclusão, onde eu falo exatamente isso. Se você vê os recursos que têm sido canalizados para a região, eles são insuficientes? São. Mas tem havido claramente uma inflexão nessa curva. Tem aumentado de forma substancial nos últimos 10 anos, eu diria. O nosso ministério, que é um ministério dentro de um sistema de governo, que o João Ferraz falava do barco e todos remando juntos. Quer dizer, isso é a governança. Como fazer essa governança política, onde lideranças locais, que, por exemplo, um contraponto que o professor José Alberto colocou, que ele conhece profundamente todos os meandros de política econômica e industrial da Zona Franca de Manaus, eles têm a galinha de ovos de ouro lá, mas tem uma certa dificuldade das lideranças locais, quer de nível político ou de nível empresarial, sentarem na mesa, construírem aquele contrato social que o professor Ignacy tão apropriadamente fala, dentro de um processo de governança de médio e longo prazo, onde essa coisa vá de forma absolutamente não inflexível, não é isso que eu estou dizendo, mas que vá de forma continuada. Vai mudar o nome, vai mudar o governo, vai mudar as lideranças, porque é natural no processo da mudança, é o segundo slide que eu apresento lá, que é contínua a mudança, porém, haja uma continuidade nisso. Então, objetivamente, tentando concluir o teu raciocínio, esse fato é conhecido, o Ministério e o governo como um todo, não só o federal, mas também os governos da região, têm isso claro. Agora, ainda falta, sim, uma melhoria, um aperfeiçoamento da institucionalidade, da capacidade administrativa, da capacidade de governança sobre todos os aspectos, para incorporar essas incertezas, esses processos ainda fragmentados. Então, estão trabalhando, estão aumentando o recurso, é necessário? É suficiente? Eu diria que não. Temos um caminho ainda a percorrer. Agora, precisamos acelerar, a minha visão é essa. Há uma urgência nisso, né? Além de reconhecer, precisamos fazer o que precisa ser feito rapidamente. Talvez o Zé Alberto possa complementar. Eu queria agradecer a presença de todos e o Zé Alberto vai dar a palavra final para fechar. Tem crescido muito a presença de tecnologia na região. Realmente tem sido bastante reconhecido a quantidade de universidade, de fundação de apoio, de estudo de ciência e tecnologia, mas tudo insuficiente para o tamanho, né? Para o tamanho do problema. Lá tem 25 milhões de pessoas vivendo na região que precisam. E esse capital estratégico que você se refere é real. O domínio hoje do território não é mais na base de arma, é na base do conhecimento, né? Então, há necessidade, entretanto, desse processo de governança, que foi referido aqui, sobretudo das ações, existe uma dificuldade de interação regional, mas sobretudo das ações federais, porque os ministérios atuam muitas vezes sem sincronia, né? E a coisa do tipo, por exemplo, essa instituição, a Sulframa, que ela recebe, por administrar esse projeto das empresas, uma certa taxa de serviço. Pois bem, essa taxa de serviço é contingenciada para o superávit primário e ela tem mais de R$1 bilhão que está contingenciado e que ela não pode usar. Então, toda essa riqueza aqui,
2 meses atrás ela não tinha papel, não tinha dinheiro para comprar papel higiênico. Os doutorados que ela financia pararam suas pesquisas porque não tinham recursos para continuar, apesar de ela ter toda essa continuidade. É esse processo de governança, de atenção, de ter regularidade, continuidade da política, é que é o grande problema. Obrigado pela atenção de todos.